A verdade é que ninguém está pronto, né? Mas eu quero te levar para além do mito. Quero principalmente te trazer o que o Quirón representa mesmo no seu mapa astral, posições no mapa astral que ele ganha mais relevância. Um lance que eu aprendi também atendendo, que são os disparos de Marte, tem o lance do retorno de Quirón, e o melhor eu vou deixar para o final, ficar comigo, para saber o seguinte, assim, se você já conseguiu ressignificar essa posição de Quirón, se você já se apropriou, ou se você percebeu o dom que tem, e principalmente para mim, né, esse deslumbre no sentido mais profundo, te fazer entender por que o Quirón também é uma ponte. Então, fica comigo que hoje, para mim, cada atendimento de mapa astral é uma faculdade, é um aprendizado. Tem um menino que eu atendi ele, menino não, né, um rapaz, ele é ali do interior de São Paulo, Atibaia, ele é funcionário público. E ele tem Quirón em peixes na cúspide da casa 10. Ele tinha um lance assim de um vexame que ele tinha passado, e isso atrapalhou, inclusive, a paixão dele. Eu vou contar essa história, fica comigo. Para quem está chegando por aqui, eu sou o Rodrigo Guedes, eu sou astrólogo, eu também sou psicanalista, eu tenho esse trabalho com astrologia já desde 2014, 2015, e por aqui esse deslumbre de trazer essa linguagem de uma forma simples, no sentido de aproximar, sair dos jargões e sair dessa questão mais... Vou ser ousado aqui, a gente pode dividir as pessoas entre as pessoas que perceberam que a vida ela precisa de um pouco mais de consciência e outras pessoas que acabam sendo levadas. É isso, né? Tem aquela história, né? Felizes são os ignorantes e tal. E essa consciência é sobre autoconhecimento. É sobre perceber que as coisas não acontecem aleatoriamente. E dentro disso, entender qual que é a nossa participação, e se a gente tem essa participação, essa riqueza de ter astrologia, é ter uma coordenada que nos direciona, e isso é muito rico. Agora é claro, né? Não é todo mundo que vai conseguir perceber isso. E a gente está falando de Quirón hoje, né? Então, o que representa o Quirón no mapa astral? Está uma área da vida onde a gente tem ali uma memória, nem sempre lúcida, mas uma memória de um trauma, de um vexame, de uma humilhação. É uma coisa no âmago. Não é uma coisa assim, não, é algo que realmente é um espinho na carne. Por isso que no começo eu falei que, na verdade, eu fiz essa provocação, né? Você não está preparado para essa conversa. E, na verdade, ninguém tá. Só que a vida, por si só, ela vai nos convidar. E a gente vai entender isso junto, né? Fica comigo, né? Tem bastante coisa aí ainda. E aí, pensando nesse sentido, primeiro, nesse contexto dos ciclos, né? Eu aprendi isso, inclusive, em atendimento. Que aí eu vou abrir parênteses para um outro papo, só para a gente conseguir fazer esse paralelo. O Marte em trânsito, que esse é um papo já de entendimento dos ciclos, de previsões na astrologia. Então a gente vai entender o movimento do céu hoje e a relação desse movimento do céu com o mapa astral para entender o momento que a pessoa está. Mas esse é um outro papo. Mas o Marte em si, ele é como se fosse um disparador. E é legal que eu percebi isso muito nos atendimentos, que quando o Marte ele toca o Quirón no mapa astral, né? Quando eu digo toca assim, faz algum aspecto, uma conjunção ali, ele dispara e traz para a superfície aquela ferida. Pensando também no contexto do mapa, a gente não vai mudar quem a gente é. A gente vai ter uma outra consciência, e dentro dessa consciência a gente vai subindo e passando pelo mesmo processo. Existe uma repetição. Claro, não uma repetição igual, mas a circunstância. E muitas vezes a gente tem uma representação, vamos colocar assim, a gente consegue ver isso no mapa, né? De Quirón na nossa vida. E quando o Marte ele dispara, é como se aquilo voltasse, um assunto, uma complicação, uma dor. Mas o grande lance, que esse aqui é o meu principal deslumbre, assim,
É conseguir levar você para a percepção do seu mapa, dentro da sua história, dentro da sua prancheta. Inclusive, coloca para mim nos comentários em qual casa, em qual signo você tem o Quiron no seu mapa astral. Eu vou te responder e aí você vai entender. Não deixa de colocar, não. Uma outra coisa, eu também vou deixar na descrição desse vídeo o link dos meus trabalhos, inclusive esse trabalho que eu citei do menino, que é o acompanhamento, que eu chamo de trilha astrológica, ele está na descrição, é muito legal. E também para que você entre no grupo, o grupo do WhatsApp, que está muito legal, as pessoas estão chegando, e a gente lá é um ponto de encontro, onde a gente tem as reuniões gratuitas sobre os ciclos, eu falei sobre o ano novo astrológico, a gente vai falar sobre as lunações, e também a gente tem algumas análises, né, sobre cada mapa astral, e é gratuito, então vem fazer parte com a gente, tá muito legal, as pessoas estão chegando, então não fica de fora não. Para dar uma aliviada no assunto, a gente tem bastante coisa pela frente, inclusive saber se você já se apropriou do dom, e se você conseguiu ressignificar, entender o que é isso, né, ressignificar, mas a gente vai chegar lá. Agora, qual que são os pontos mais importantes, né, da posição de Quiron no mapa astral? Que eu vou dizer assim, né, que o Quiron ele ganha mais relevância. Na verdade, quando o Quiron ele está angular, e aí o que é angular, né, para quem não está familiarizado com a linguagem? Angular é quando ele está nas casas 1, 7, 4 e 10. São casas angulares. Então, quando ele está ali nessas casas, a gente pode pensar assim, tá, ele está angular. E principalmente se ele estiver na cúspide, na entrada dessas casas. E se ele estiver em conjunção, principalmente, com planetas pessoais, o Sol, a Lua, ou né, um próprio Saturno, um Júpiter, mas principalmente os pessoais, porque fica muito latente aquela história, não fica tão na superfície, né? Então, é isso, né? Vamos pensar no seu mapa, como é que isso funciona, né? Agora, uma outra coisa que é importante o Quiron também tem ciclos, né? E tem o retorno de Quiron, que acontece ali por volta dos 51 anos, entre 50 e 51 anos, né? Que na verdade a gente pode pensar assim, né? A gente é chamado para entender o que a gente fez com aquele ponto, com aquela ferida, com aquela dor, né? Mas não é só isso, não. A gente vai chegar lá. Vamos lá. Agora, também tem o movimento retrógrado de Quiron. Então ele fica retrógrado uma vez por ano, por volta de 5 meses no ano, né? E aí, claro, né, se você tem Quiron retrógrado no mapa, dentro dessas questões, também reforça a relevância dele, no sentido assim de precisar mesmo, né, ressignificar, rever, reavaliar esse processo. Então, né, tô te provocando, né, vamos lá. É isso, assim, quando a gente consegue ter essa leitura, entender o caminho, né, mapa, né, mapa, caminho, caminho, mapa. Inclusive eu atendi uma moça, eu gosto dos causos, né, eu vou lembrando. E aí eu tava atendendo ela, inclusive um papo sobre Quiron mesmo. E ela ficou, primeira vez, né, eu me sinto muito lisonjeado, na verdade, quando a pessoa vem fazer o mapa astral pela primeira vez. Mas é uma iniciação, assim, para a linguagem, né, a responsabilidade e tal, eu acho muito legal, assim, eu acho um mega privilégio mesmo. E aí ela tem Quiron na casa 4, e aí eu trouxe, né, as questões, né, os aspectos, né, a peculiaridade do mapa astral dela, inclusive. E em determinado momento ela fala assim, nossa, então isso já estava no meu mapa? E aí eu entendi, né, falei assim, a gente calculou o mapa astral no horário, no dia e no local do seu nascimento, né, então as coordenadas já estavam aqui, né, existe esse paradoxo, né, e aí ela falou assim, e eu tô há mais de 2 anos fazendo terapia para conseguir perdoar minha mãe. Então, não tem a ver com ela diretamente. E já puxando o gancho, já estamos aqui, né? Quando eu falei sobre essa questão de encontrar, ou nesse contexto da casa 4, né, a questão com os pais, isso faz parte do processo que a gente pode chamar, que a gente ouve muito, né, sobre a questão de Quiron, de ressignificar.
Então aqui tem essa primeira provocação que a gente vai entender essa resposta no seu mapa astral, né? Se você já conseguiu ressignificar essa posição de Quiron no seu mapa astral. E aí, primeiro ponto, né? O que é isso, né? Que história é essa, né? Ressignificar, né? Então, vamos ser simples, dar um novo significado. É isso. E aí o legal é a gente entender que é o seguinte, assim, como também trata de uma memória, né? A posição, a área, que na verdade o mapa astral ele é uma referência sobre a nossa vida. Então existiu ali um momento onde houve aquele constrangimento, aquela humilhação, aquela ferida, aquela dor, aquele abandono. E aí no mapa ele, né, ele direciona, fala assim, aqui. E aí, quando geralmente, né, quando eu, quando você, quando nós passamos por isso, a gente não tem escopo, a gente não tem, para ficar mais simples, a gente não tem maturidade suficiente para elaborar aquele processo. Daí essa profundidade, porque não é uma coisa simples que a gente passou, só que ao mesmo tempo a gente não tem como lidar com aquilo. E aí por isso também a questão de uma ferida profunda. E naturalmente, né, dentro dessa imaturidade, a gente acaba se fechando, acaba retraindo, acaba não só retraindo, contraindo, né? Tem aquela coisa que a gente já vai já pro contexto lunar, né? Abre o parênteses, porque também tem a ver com como a gente sentiu, né, o processo e nesse olhar de maturidade, mas quando a gente tá sentindo dor, principalmente emocional, a gente quer voltar para a posição fetal, né? Como se a gente pudesse ou quisesse voltar pro útero, né? Ou voltar para um lugar de segurança, né? E o Quiron ele fala sobre isso, assim, sobre essa necessidade dessa segurança pelo grau da intensidade da dor. E aí, né, ressignificar é a gente conseguir hoje, com a maturidade que a gente tem, voltar lá. É como se eu pudesse dizer o seguinte, assim, eu pegar eu mesmo, pegar essa criança e pegar ela na mão e voltar lá onde foi essa memória, voltar no contexto e conseguir ser essa segurança para essa própria criança. Eu mesmo ser essa segurança para essa própria criança, que sou eu. Você entendeu? E dar um novo significado. E aí, quando eu penso em dar um novo significado, depende muito da posição no mapa astral, mas é ir além daquele contexto. Mas por quê? Já passei, né? Essa defesa, já passei. Né? Falar disso agora. Mas, na verdade, quando a gente vai pensar nesse processo inconsciente, é como se naquele momento tivesse acionado um gatilho. E aí hoje, não é que eu lembro da história, falo, nossa, né? Enfim, tem um registro. O ser humano vamos falar, né? A gente é uma complexidade magnífica, né? Vamos pensar assim. Né? E aí, não é que eu lembro, mas determinadas situações acionam aquele gatilho e eu sofro ou faço o disparo hoje. E aí quando eu faço o disparo hoje, ou sofro o disparo hoje, ou reajo, né? Tem uma repetição daquela mesma história, claro, dentro de um contexto diferente. E tem uma outra coisa, né, que a gente vai pegar um olhar mais sistêmico, não vou me aprofundar nisso, mas muitas vezes a necessidade da mesma crise à luz do sol, né? Vamos pensar, né, o deus Apolo, né, colocando essa luz para que a gente consiga alcançar essa consciência e ter a sabedoria necessária para ser o nosso próprio sustento, né? Nesse sentido. Então, especial demais, né? Agora, uma outra pergunta, fica comigo. Temos perguntas. Então, é isso, né? E aí eu vou deixar para você, né? Se você conseguiu ressignificar, né? Pela posição do mapa. Agora, e o dom? O dom, né? Será que eu... E aí, na verdade, quando a gente vai pensar nessa questão do dom, que é o seguinte, assim, é empírico. O que eu quero dizer empírico, né? Não é uma coisa que eu li, que eu estudei, ou que você leu, ou que você estudou
é uma sabedoria que você viveu na carne. Então, aquela área da vida, aquele ponto, aquele assunto. Então, digamos que, a questão da casa 4, que tem a ver com a questão familiar, né, que eu trouxe esse exemplo da garota. Então, naturalmente, esse processo faz com que ela se torne exímia, excelentíssima, no contexto de percepção do que tem por detrás e quais são essas profundidades, esses laços familiares e quais são os resultados deles. Porque ela tem ali uma profundidade e não foi uma coisa que ela ganhou esse processo. E mesmo que ela não resolva diretamente, porque é isso, né? É uma história, é sua história, é minha história. Essa complexidade humana não é linear. Existe um processo que, por muitas vezes, antes de, né, ressignificar, voltando um pouco no tópico anterior, o primeiro ponto é aceitar. Isso também nos traz, no mínimo, humanidade. A gente conseguir aceitar essa nossa ferida. A gente é capaz, inclusive, de olhar para o outro com mais compaixão, com mais empatia. Então, tem um processo aí. E aí, voltando para cá nessa questão do dom, é muito comum as pessoas, né, pela posição de Kiron, serem ou exercerem o papel de conselheiras sobre aquele assunto, de ajudar as pessoas a lidarem com aquela profundidade. Então, de repente, aquela história, aquele Kiron, aquela ferida, tem um significado além de mim, de você, não é nem sobre o meu, nem sobre o seu. É sobre algo maior, um significado maior, talvez até um propósito maior, né, na vida. Então, é sobre isso, né? E aí, aquela história, né, do rapaz que eu contei no começo, mas você pegou? Você já se apropriou desse dom? Depois também coloca para mim nos comentários. Agora, a história do menino que eu atendi, ele, como eu disse, né, ele tem o Kiron em Peixes, na casa 10, ele é servidor público numa cidade do interior, em Atibaia, São Paulo. E quando eu atendi ele, e aí eu toquei no ponto, né, falei assim, tá, então referente à realização profissional, né, tem aqui uma memória, né, de uma dor, de uma frustração, de um trauma, né, de algo que foi profundo, né, e que talvez por conta disso você tenha deixado, né, de exercer, de ser, de correr atrás, né, de algo que te realizava, né. E claro, né, não foi só isso, assim, foi a leitura do mapa, né, foi o contexto. Eu tô só tentando encurtar o assunto aqui pra gente, mas aí ele trouxe assim, que ele, ó que coisa, né, e aí ele parou e falou assim, eu tive uma apresentação na escola e eu fui muito vaiado pela escola inteira. Assim, foi E aquilo tem uma marca, assim, é muito profundo, sim. Já fiz terapia e ele falou assim, o engraçado é que eu tenho a tendência, ó que coisa, em passar vexames públicos, assim, uma história, assim, sempre tem e eu tenho esse receio, né, então muitas vezes eu me preservo e aí eu entendo que eu não posso, né, me realizar e tem um contexto aí e tal, e ele também é músico, ele é musicista, na verdade, não é nem músico, né, ele tem um estudo, né, e aí no final eu consegui falar para ele, porque ele tem um estúdio também, e ele produz muitos músicos, e aí eu falei assim para ele, tá, e no seu trabalho, né, como músico, como produtor, você percebe que você acaba ajudando as pessoas a superarem o trauma da exposição? Você percebe que você consegue pegar essa experiência sua e ajudar as pessoas, e ajuda, né, as pessoas a se curarem? E ele me olhou assim, com o olho cheio de lágrimas, assim, e ele falou assim, as pessoas sempre me procuram para conversar sobre isso. Parece uma coisa assim, eu nem tô tocando no assunto, direto me chamam,
e a gente aprofunda o papo e tal, e eu não tinha prestado atenção, mas... E aí eu falei, esse é o dom que você tem, cara. E ele se tornou, né, ou se apropriou, na verdade, ele é um mega produtor, assim, faz alguns anos que eu atendi ele, a gente sempre marca um café, né, pra ouvir uma boa música e tal. E é um caso, assim, né, de Kiro, assim, sabe? Emocionante, inclusive. Enfim, é sobre isso, né? É sobre a astrologia ser essa oportunidade, né? Dentro dessa... Enfim, eu espero novamente, né, ter te alcançado. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo os vídeos dessa série. Não deixa de ver Júpiter, Saturno, Mercúrio. Tá muito legal. Dá uma olhada lá. Curte, comenta, compartilha. Fica comigo, porque para mim também é a minha cura, né? Poder trocar, poder mostrar o caminho, né? Através dessa linguagem que para mim é um encanto, né? Que é a astrologia. Tá? Espero ter te alcançado. Valeu mesmo.